Bom, a teoria queer é uma teoria que surgiu por volta dos anos 70 e 80, né, pela Judith Butler, que é uma teórica americana, que é doutora em linguística, se eu não me engano. Surgiu através dos estudos dela sobre Hegel, Foucault, Derrida e Freud. Então ela combinou essas 4 teorias e começou a discutir elas, desconstruir essas teorias ou tentar entender o que é gênero e o que é sexualidade dentro da nossa sociedade de uma maneira que não é estruturalista. Porque o estruturalismo acredita na identidade própria do ser humano, né? Que é a identidade que a gente tem intrínseca, enquanto a teoria queer acredita que, na verdade, nossa identidade é construída de uma forma não exatamente dialética. Então, ela difere um pouco das ideias de Hegel, mas ainda assim é uma ideia parecida. A gente também não nasce gay. Ninguém nasce gay, essa história é biológica, entendeu? A gente se constrói, as identidades são construídas, a orientação sexual é construída desde o ventre da nossa mãe. O que eu me sinto mal é as pessoas terem essa necessidade de rotular as outras. Eu não posso ser só eu tenho que ser mais alguma coisa, eu tenho que ser bi, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser alguma coisa, eu não posso ser só uma pessoa. Então eu não digo que eu sou gay, né? Eu gosto muito de falar que eu estou gay, assim como eu estou presidente de uma associação de moradores, porque eu acredito que as coisas mudam. Então a teoria queer, ela acredita que a construção do gênero é exatamente isso, o gênero é uma construção. Então nós construímos o nosso gênero de acordo com as instituições, né, que nós vivemos, a familiar, a escolar, a religiosa e a nossa sexualidade também. Nossa sexualidade é construída através dos tabus, e aí ela vai para Freud e estuda a lei do pai, o tabu da homossexualidade, o tabu do incesto, e ela teoriza a criação do nossa sexualidade através disso, juntamente com a teoria freudiana. Em alguns meios ela não é considerada uma teoria ainda, ela é considerada estudo ainda. Então, porque existem vários teóricos queers, eles diferem muito a respeito da teoria em si, porque eles têm várias análises, né? Mas eu acho que a ideia é analisar o gênero de uma forma que não seja nem biologicista, né? Que é acreditar que a gente nasce assim, e nem achar que nosso âmago, nossa cerne tem um gênero. O nosso gênero ele é construído e aí a gente performa esse gênero, né? Quando eu falo que eu sou lésbica, as pessoas falam, você cola velcro. Eu colo velcro, mas eu posso transar com pênis também, entendeu? Isso é um estereótipo, porque eu sou lésbica e eu tenho que colar velcro. Não, mano, existem mulheres trans e eu gosto de mulher. Estejam elas pinto ou não, tenham elas buceta ou não, entendeu? Eu acho que esse é um estereótipo construído, assim. E quando eu falo que eu sou lésbica, mano, os caras, já teve amigo meu que chegou me cumprimentando como se eu fosse um cara, falando das minas como se eu fosse um cara, objetificando as minas pra mim. Eu falo, não, cara, não é assim, não pode ser assim, eu sou uma mina, eu não quero ser objetificada, eu não quero ser fetichizada por ser lésbica, porque tem pornografia também, pornografia é isso, você fala que você é lésbica, os caras falam que querem participar, já várias vezes tá num bar e os caras vindo encontrar a gente falando, mano, posso participar? Não pode, a gente não quer você, eu não gosto de caras, sai daqui, entendeu? Os estereótipos, eles causam uma dor que se chama, eu a chamo de estigmas, né? Então, os estereótipos eu lido como se fossem os meus estigmas. E os meus estigmas são as minhas marcas, as minhas histórias. O que seria do leopardo, por exemplo, se ele tivesse vergonha das suas marcas, da sua pele, né? O que seria das pessoas se tivessem vergonha, né, de toda a sua história de vida, né? Então, para mim, os estereótipos reforçam os estigmas, mas os estigmas, eles são trabalhados, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser do estereótipo que eu criei, da pessoa que eu sou e o que eu almejo
alcançar com tudo isso. Estereotipos heteronormativos praticamente não se aplicam a praticamente ninguém, porque se você for ver, são estereotipos formados, tipo um manual de como você tem que ser. Não é a sua vontade, você simplesmente finge que é uma coisa que você não é. Já aconteceu na igreja, assim, de saber de pessoas que falaram mal pelas costas, enquanto eu tava lá numa boa, conversando com todo mundo, e daí eu saía e o pessoal ia falar, tipo, ela tá namorando uma menina, presta atenção, meu, tipo, faz alguma coisa, sabe, pro pessoal da igreja. E não sei, assim, acho que eu nunca sofri muito preconceito em relação a isso, mas esse caso em específico, assim, acho que mais na igreja, eu fico até chateada porque era uma coisa que eu gostava bastante de fazer e acabou me afastando muito do lugar e de Deus. Eu já tive vários momentos na minha vida que eu me vi usando roupa de mulher, fazendo maquiagem, tirando a sobrancelha, e as pessoas se incomodavam com isso. Mas quando você vai colocar peito? Bom, até hoje eu não coloquei, e não tenho esse desejo, né? A Melissa tem uma frase que fala, o hormônio é o sangue que corre nas veias das travestis. Eu não tenho essa necessidade. Hoje eu sou bem resolvido com a minha sexualidade, cada dia mais, sabe? Antigamente eu sofria muito com esses estigmas que as pessoas falavam, ele é afeminado, ele é pintoso. Aliás, falavam que todo mundo era pintoso e que eu era uma mancha, que eu nem era pintoso. Hoje eu sou feliz com isso, porque hoje eu me vejo atraído por pessoas afeminadas, por gays afeminados. Então acho que a teoria queer, ela tem um papel de questionamento dos papéis de gênero da heterossexualidade compulsória, né? Que é quando se acredita que todo mundo é heterossexual, ou se força todo mundo a ser heterossexual. Questionar a heteronormatividade, que é essa força, né, da sociedade que faz com que a gente tente ser heterossexual ou tente agir de maneiras heterossexuais. Todos os espaços são heterossexuais, são heteronormativos, né? Então ela questiona tudo isso. Eu acho uma teoria de questionamento, na verdade. Antes que ter um objetivo, ela questiona. Uma mulher negra, obesa, de cabelo curto, que tem uma identidade muito parecida com os signos de masculinidade. Então, assim, bem diferente da Barbie. Então, acho que normal aqui não casa muito. Como pessoa trans, eu me sinto muito normal, o que me faz sair um pouco dessa minha áurea de normalidade seria uma reação de algumas pessoas quando eu tô fora de casa, quando eu saio, ou quando as pessoas notam que eu sou uma mulher trans, né? Então me questionam ou se sentem desconfortáveis com a minha presença, mas isso não me atinge, mesmo porque eu já aprendi a trabalhar bastante essa questão, né? Me sinto normal quando eu tô no meu meio, quando eu tô no meio de um monte de fãs, de um monte de lésbica, quando eu tô no meio de homossexuais, quando eu tô no meio LGBT, no geral, eu me sinto normal, mas quando eu volto pra casa, eu tenho que podar, eu tenho que tolher tudo que eu sou. Do portão pra dentro da casa da minha avó, a minha namorada é minha amiga, minha companheira é minha amiga. E aí eu já não me sinto mais normal, porque é um meio cis heteronormativo. Uma vez a minha companheira falou, mas enfim, ela me escreveu que toda vez que os nossos corpos se tocam, é como se a gente estivesse transgredindo as normas impostas pela sociedade. Eu defendo e eu vivo e eu gosto disso, mas não foi porque conscientemente eu fiz essas escolhas. Foram meus processos libertatórios, foi a minha luta, foi a minha se ressignificar o tempo todo que eu me vi nessa condição que eu tô hoje. E que eu também não vou morrer assim. Enquanto a vida, a transformação, a aprendizado, a desaprendizado, que é tão importante quanto aprender e desaprender. Eu friso isso, a gente precisa desconstruir muita coisa e as pessoas, às vezes, por conta de ser aceito socialmente, amiguinho, todos irmãos, lindinho, dá a mão, você é amigo, você é rosa, você é vermelho. Não, a gente precisa desconstruir o rosa, para construir o lilás, para construir o vermelho e assim a gente vai ter uma construção sustentável. Eu não acho que tenha nada de errado comigo, mas na sociedade eu acho sim que as pessoas não me acham normal e que
que eu não posso ser considerada normal, né, no sistema que a gente vive. É complicado, assim, você falar de normalidade, porque, igual eu falei, eu não consigo me sentir errada, eu não consigo me sentir anormal, estranha, mas é foda andar na rua e as pessoas parece que sabem reconhecer que você é lésbica ou sei lá. E é esquisito, assim, a reação de certas pessoas. Tem gente que não liga, tem gente que olha, tipo, sai de perto de mim. É complicado. Hoje em dia, eu acredito que transgredir é o correto dentro do que a gente está vivendo. Uma sociedade onde a gente tem aí, desde o poder político, a instituição igreja, querendo pregar uma normalidade que, na verdade, ela poda o ser humano, né? De todas as maneiras. Hoje a gente está falando sobre sexualidade, mas a gente pode falar sobre a questão da mulher não ser dona do seu próprio corpo, dela sempre pertencer a um outro homem para ter alguma dignidade, entendeu? Normal é que para a sociedade hoje, normal é aquilo que vem como dizem a família margarina, né? Assim, todos nós somos normais, independentemente da sua orientação sexual, independente da sua cor, independente da sua etnia, da sua religião, todos nós somos normais. Acho que a teoria queer ela é importante porque ela criou uma discussão, né, a respeito do que é gênero. E ela deu espaço para pessoas que não se encaixam no binarismo da sociedade. Ou seja, pessoas que não são homem nem mulher, agora elas encontram um refúgio na teoria queer. Porque ela diz que o gênero não passa de uma performance. Então você pode performar dentro de um espectro, né, entre homem e mulher, sem precisar necessariamente se afirmar identitariamente como homem ou mulher. É uma teoria pós-identitária, então é uma teoria que não acredita na identidade, ela acredita na construção da identidade, né? Então acho que o papel dela é abrir caminhos para coisas que fogem do binário, né? Tanto sexualidades quanto gênero. Lidar com essas caixinhas impostas é muito ruim, é muito complicado, porque ao tempo todo você está sendo talhado, você está sendo reprimido, dentro de espaços, né, que não tem necessidade. Eu não preciso ser algo para alguém. Na minha opinião, eu tenho que ser algo para mim. Então, toda vez que eu tô de mão dada com a minha companheira ou com outra pessoa que eu tô ficando, que provavelmente vai ser uma mina, cis ou trans, toda vez que eu tô andando na rua e os caras me provocam, toda vez eu me sinto uma transgressora, mas nem sempre pro lado positivo. Às vezes eu sinto muito medo de ser transgressora. Às vezes eu tenho medo de estupro corretivo, eu tenho medo de rechaço, eu tenho medo de ser proibida. As pessoas conceituam as pessoas pelo cabelo que elas usam, pela barba que elas usam, pelo óculos que elas usam, pelo tamanho da espessura da cintura delas. Tudo tá cheio de estereótipo e de preconceito. O que a gente tem é o seguinte, o que a gente não pode permitir, e é por isso que a gente luta, é que esses preconceitos impeçam as pessoas de construir uma família, o direito de ir e vir, de andar na rua, o direito de ter seu nome respeitado, como as pessoas querem ser chamadas. Todos os direitos civis, direitos humanos básicos. A gente não pode deixar que esses direitos humanos sejam negados a essas pessoas pelo fato delas serem diferentes, né? Porque preconceito é uma coisa muito foda, porque todo mundo vai sofrer. Eu gostaria de viver numa sociedade, ou pelo menos que outras pessoas que vierem após mim vivam numa sociedade em que ela possa ter o meu estereótipo, a minha caixinha, e entrar num banheiro público sem, sabe, ser observada, passar por situação constrangedora como eu já passei. Eu acho que o ponto fraco da teoria queer é justamente ela não ser uma teoria, né? Ela ser um estudo, ela ser divergente, ela ser muito nova, ela não está estabelecida. E o outro ponto fraco da teoria queer, que é um ponto fraco que é muito forte no Brasil, é uma teoria academicista. Então ela se dá nos meios acadêmicos, mas no âmbito do movimento social ela não se dá. Por que ela não se dá no âmbito social? Porque com uma teoria de pós-estruturalismo, uma teoria de pós-identidade, ela não consegue estabelecer um sujeito político. Então, no momento que a gente vai pedir políticas públicas para pessoas queers, nós não temos um sujeito político, porque o queer não é um sujeito, ele não é uma identidade. Então, o problema da teoria queer está aí.
Ela se encaixa num modelo de sociedade que exige identidade e ela não consegue demandar mudanças porque ela não é uma teoria reformista, ela é revolucionária. O que acontece é que a gente tem, na sociedade tem pessoas gays, sociedade tem pessoas lésbicas, tem pessoas transexuais e tem pessoas bissexuais e intersexuais. E precisa de políticas públicas para essas pessoas, né? Mas isso não significa que uma pessoa vai ser gay a vida inteira, né? As minhas amigas mais bem resolvidas, elas falam, sou bissexual não praticante. Eu amo isso. Eu sou bissexual não praticante. Só que o que acontece? Para a gente dar um atestado público, para ter identidade, para ter políticas públicas, para ter identidade, a gente precisa de ter uma pessoa falando, eu sou gay, eu tenho direito de ser humano, na minha diferença, né? Como Boaventura Souza Santos diz, que a gente tem direito de ser diferente quando a nossa diferença nos inferioriza, né? E é o que a gente vê. Assim, isso falta muito nas pessoas. Isso falta muito, essa coisa de respeitar o outro, ver o limite do outro, não achar que tem que impor a sua opinião, tem que impor o que você pensa e a outra pessoa tem que aceitar. Eu sempre digo assim, eu tenho um grupo de alunos que eles vêm com uma cultura de casa. Então assim, eu não tenho que desconstruir a cultura dele, mas simplesmente mostrar para ele que além dele há várias culturas que ele tem que respeitar aquelas culturas, independentemente da cultura que ele tem. Eu acho que as pessoas têm que respeitar as outras, independente de qualquer coisa. Porque elas são pessoas. Do mesmo jeito que você quer ser respeitado, você tem que respeitar o outro. Eu moro em Campinas, eu estudo na Unicamp. E lá em Campinas teve a morte de uma travesti, ela era trabalhadora do Hospital Mário Gatti, ela era enfermeira. E ela era militante do movimento LGBT também. E ela foi assassinada brutalmente, ela foi amarrada, tacaram fogo nela, sabe? Aí a polícia de Campinas considerou isso latrocínio e não transfobia. Foi um crime de ódio feito com muito ódio, senão ela não teria sido amarrada, ela não teria sido queimada, entendeu? E os caras consideraram latrocínio, que é roubo seguido de morte. E foi, tipo, acho que o lugar que eu mais vi as bichas combativas, assim. Foi muito forte, porque estavam todas elas segurando faixas, segurando cartazes, falando, lutando contra a transfobia, se identificando como travestis, como mulheres trans, prostitutas e lutando contra a transfobia. Foi um ato bastante emocionante, assim, acho que tinha em torno de 300 pessoas. Não foi um ato tão grande, um protesto tão grande, mas foi bem emocionante. Meu medo, por exemplo, de formar uma família e ver meu filho ou a minha filha, entendeu? Dentro dessa sociedade hipócrita, sabe? Isso é um medo. É igual a Polly falou na outra entrevista, eu acho que eu não quero ter filhos na sociedade que a gente está vivendo, sabe? Eu quero poder dar segurança para os meus filhos que eu não tenho, os direitos que eu não tenho e que eu espero que eu tenha até o momento que eu for casar, ou, sabe? Tem que mudar muita coisa lá em cima, no poder, na política. Tem que mudar a cabeça das pessoas, tá tudo muito fechado. E eu acho que preconceito nada mais é do que falta de informação. Então as pessoas precisam se informar e entender o que acontece, entender que não é só porque eu sou lésbica que eu quero destruir a família brasileira, eu só quero ter a minha família, sabe? Ai, preconceito, né, gente? Eu sempre me faço... Quando eu vejo preconceito... Eu me faço uma pergunta, você nasceu assim ou você aprendeu? Porque ninguém nasce preconceituoso, a gente aprende, tá entendendo? Então, o preconceito ele vai estar em todo lugar, porque as pessoas elas nascem, elas aprendem o preconceito, mas elas não aprendem a respeitar. E o preconceito eu considero que é a pura falta de informação, né? A sede de estar falando desses assuntos, né? Porque o que é o preconceito? É um pré-conceito das coisas que você não entende e por isso você tem esse conceito errado, né? A partir do momento que você entender, você vai desmistificar tudo isso, né? E vai ser um ser humano menos preconceituoso e mais respeitoso. Eu acho que o preconceito também vem muito de fora para dentro. Por ser um sentimento individual, a gente acha que a pessoa internamente ela floresce o preconceito. Eu acho que o preconceito vem muito do que a cerca, do que a rodeia.
Eu queria que todo mundo falasse de gênero, de sexualidade, enfim, né? Que tivesse essa liberdade para estar tratando desse assunto, né? Porque fazer a gestão da sexualidade alheia, isso é impossível, mas tá aprendendo, tá estudando, tá se informando a respeito das outras sexualidades, das outras diferenças, das identidades de gênero, principalmente que existe uma sede muito grande, né, de estar falando de identidade de gênero, de travesti, de transexual, de como que é isso, de como que acontece esse processo de transformação, esse processo, né, hormonal, esse processo de vida, tudo isso é muito necessário. Assumir o fato que eu sou mulher, eu gosto de ser mulher, eu gosto da minha vagina, eu gosto dos meus seios, gosto dos seios da vagina das outras também, entendeu? Mas tem uma aparência desses signos masculinos, né? Então me sinto confortável de bermudão e de uma camisa xadrez, e assumir isso, e ir para a rua, e ir para o trabalho, e ir para o convívio social, exatamente externizando o que eu sou, o que eu gosto de ser, eu acho que é um ato de coragem. Eu acho que todo mundo é corajoso a partir do momento que sai do armário, né? Tipo, a partir do momento que você, na sociedade que a gente vive, que você tem coragem de se expor e falar, olha, é isso que eu sou, e esse é meu jeito, é assim que eu me visto, é assim que eu me comporto, e é isso que eu faço. Eu gosto do mesmo sexo que eu me visto de uma maneira diferente. Eu acho que todo mundo é corajoso a partir do momento que resolve lutar pelo que acredita e pelo que sente. Agora, eu também não posso mentir, ou omitir, na verdade, o grande avanço que a gente teve. Por exemplo, eu estar falando hoje com vocês para um trabalho acadêmico, né? Em outrora, como a gente poderia fazer isso, entendeu? Como os nossos, de repente, professores ou antecessores das décadas de 60, 70, 80, conseguiriam lidar com isso de uma maneira tranquila, como a gente está vivendo hoje. Vocês provavelmente vão ver durante a entrevista, as filmagens vão mostrar, nós estamos num piquenique da família não tradicional. E ali a gente se encontra de tudo. Então, assim, é um avanço. A gente não pode negar o avanço, né? Se esse avanço é o suficiente, não é. Mas estamos aí para colorir o mundo.